go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Do Alzirão. E, pô, não preciso eu resumir, né? Já que temos hoje presença do gestor, né? Grande Fábio, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo jóia. Pô, muito legal ter a sua participação ao vivo. E você gosta, né, de participar ao vivo. Já é a terceira, quarta vez acho que você participa ao vivo. Não, é ótimo, acho importante. Esse fato relevante, acho que você estava ansioso para publicar, né? Aliás, pelo que eu vi, ainda nem está completo, né? Não apurou a venda ainda. Você não apurou o lucro, né? Concluiu finalmente a venda do imóvel clareante por aproximadamente 203 milhões e 300. Quer resumir você? Resumo. Acho que não tem tanta informação assim, né? É um resumo fácil. A gente terminou o processo, né? A gente estava com essa venda rolando aí nos últimos meses. Demorou do mesmo jeito que demora quando a gente compra, né? O pessoal que acompanha sabe que a gente compra, quando compra esse tipo de imóvel, desse tamanho, com esse tipo de contrato, que a compra demora por diligência, pelos próprios contratos e tal. E a venda, da mesma forma, demorou aí alguns meses, mas foi concluída com sucesso, da forma planejada, da forma combinada. E aí, com isso, o fundo recebeu esse valor aí de quase 86 milhões. O valor cresceu um pouquinho, porque ele foi corrigido por inflação, né? A data da conclusão atrasou um pouquinho, havia uma data combinada. Passada essa data, o valor ia ser corrigido, como foi. Então, o valor cresceu um pouquinho. O valor recebido foi esses 85, 818, aí uns quebrados. Isso é a correção aplicada sobre o 85, que era o valor original, né, da venda. E o comprador também assumiu a securitização, né, resolver lidar com a securitização que havia nessa operação. Então, além do fundo ter recebido esse valor, ele deixa de ter um passivo, né, a alavancagem que havia sido feita nesse imóvel. Acho que isso é um ponto importante também. Então, hoje é um fundo com muito caixa e com uma alavancagem reduzida, né, bem pouco relevante agora. E é isso, a gente ainda está aí nos próximos dias finalizando cálculo aí junto com o administrador em si, né, do fundo, que precisa interagir nessa parte de cálculo de resultado para fazer a distribuição desse resultado, que vai ter que ser distribuído e será distribuído rapidamente, a gente não vai ficar segurando dentro do semestre, aquela coisa, a gente vai distribuir logo, né, esse resultado que já é conhecido, já está realizado, vai ser distribuído. Mas aí leva uns dias aí para calculá-lo. Apesar de não ter o valor exato, o fato relevante fala que o aluguel representa mais ou menos 12 centavos por cota, né? E o fundo continua recebendo esse aluguel até a transferência definitiva lá da papelada. E após essa transferência, o dinheiro que entra para o fundo, que é o principal, vai ser aplicado e deve manter mais ou menos o mesmo valor de rendimento. Então, lógico, tem a distribuição extraordinária do lucro, mas depois disso, o impacto dessa venda na receita recorrente é bem pequeno. É neutro, por hora ele é neutro. Aí, evidentemente, a ideia é usar o capital que retorna ao fundo para fazer novas aquisições, como a gente também estava fazendo uma oferta recente, né, a quinta emissão de cotas do fundo, e vai se juntar ao capital aí que foi levantado nessa emissão recente, este montante também. E com isso a gente vai comprar novos ativos, e acho que uma parte, cá entre nós, a parte mais importante dessa venda não é o resultado extraordinário, que é ótimo, mas é a venda em si num momento muito bom para comprar. Quer dizer, a gente libera esse capital para comprar ativos com cap rate melhor, com contrato mais longo. Então, para a carteira do fundo como um todo, a venda é muito saudável por outros aspectos também, né? Não é simplesmente lucro extraordinário e acabou, porque esse passa, o pessoal recebe, acabou, mas para o fundo em si, né, pensando no longo prazo, como a gente sempre pensa, a venda é muito saudável, porque a gente libera montante relevante de capital, era um ativo grande, né, para a gente, e pode aplicar isso no momento em que o mercado está muito mais interessante para comprar, né? Os preços são mais interessantes, os cap rates estão mais interessantes, tem pouca gente com dinheiro aí no mercado comprando, né? A gente vai poder alocar esse dinheiro, bem como da quinta emissão, que acabou de ser feita, né? Em ativos com cap rates melhores, novos contratos, portanto longos, né? Então, crescendo o prazo médio aí de contratos do fundo também. E aí, então, a venda, como você falou, o comprador vai lá, você acerta o preço com ele, e aí você fala, mas tem um detalhe, ó, tem
tantos milhões de dívida, né? Então você me paga a diferença e assume a dívida. Aí se ele vai carregar, esse CRI ou vai quitar o CRI antecipadamente, aí já é uma decisão dele. Então Sim. o fundo recebe um valor em grana, faz um bom lucro, comparado com aquilo que você desembolsou também, né? Sim. Certo? E esse lucro tem que ser distribuído lá para os cotistas. O principal você realoca. Esse contrato ele era atípico também, né? Todos os contratos do fundo. Ele era, todos são. Ele era atípico, sim. Ele era atípico, mas ele tem um prazo de vencimento do atípico relativamente curto, comparado com o fundo. Ele tem um prazo de vencimento do atípico mais curto que a média do fundo. Então, a saída dele e a potencial entrada de um novo ativo em breve vai levantar o prazo médio do fundo de forma importante. Essa dívida, essa alavancagem era a que custo? As taxas Ela mudaram tanto no curto prazo. com certeza. Ela era um custo de 5,5 ao ano. 5,5, né? Hoje em dia parece barato. Não, com certeza. Com toda certeza, ela é barata para o mercado de hoje. Pode ser até que o comprador escolha por carregar essa dívida ao invés de quitar, inclusive. Né? Então, entra para o fundo esse valor à vista de já 85 milhões. Entrou. E é isso. 85 milhões é o que você vai receber. Tem que apurar o lucro. Já recebemos. Recebemos ontem 85, para apurar 800 o lucro? e tal. Só entendimentos com o administrador de qual é a base de custo, porque não é tão simples assim. A base de custo não é só o que foi pago pelo ativo. Tem o ITBI, as custas de cartório, as custas de transferência em si da propriedade, das diligências feitas na aquisição. A base de custo do imóvel, ela não é só o que foi pago para o vendedor, né? A base de custo é um conjunto de coisas, tudo que foi alocado na aquisição em si, considerando, inclusive, advogado, diligências, né, registro, transferência do cartório, da RGI, o ITBI, né, que é o custo do imposto, na verdade é o maior de todos, entre esses que eu estou falando é o ITBI. Então, todo esse conjunto de coisas tem que juntar na base de custo, e aí fazer a conta com o valor que foi recebido, porque o valor que foi recebido estava sendo atualizado, né? Ele foi realmente fechado só no dia do pagamento mesmo, ele vinha sendo atualizado. Então, só desde ontem à noite que a gente sabe o valor recebido exatamente, né, com a atualização, e agora juntando com o conjunto de custos, que o administrador tem o registro lá, a gente nessa próxima semana calcula o lucro contábil caixa, né, que é a base de distribuição. E essa venda, ela tinha sido anunciada já há um bom tempo, a expectativa é que ela tivesse sido concluída bem antes, né? Mas ela sempre era para vem meio de julho. Né? Sempre vem assim, ainda depende de condições suspensivas, a papelada e tal. E foi o caso, assim, nada extraordinário, mas as burocracias atrasaram. Sim, ela era para meio de julho, né? Esse era o planejamento inicial. E aí, de meio de julho atrasou. E atrasou por coisas normais, né? De diligência e tal. Todos esses negócios são parecidos, né? Quando a gente compra ou vende, não muda o fato de que é um negócio muito grande, um negócio de 200 milhões, um grande imóvel. O imóvel tem inquilino, o imóvel tem securitização. Então tem que fazer diligência, tem que falar com o inquilino, tem que ver com a parte da securitização como é que transfere. Então tem toda a documentação, né? Que o arcabouço, né, tudo jurídico em volta de fazer uma operação desse tipo é relativamente complexo, mas nada de extraordinário, assim. É a mesma coisa que acontece quando a gente compra os imóveis, a única coisa que a gente estava vendendo agora, mas o conjunto de documentos é parecido. Você tem um documento vinculante, você precisa soltar um fato relevante, né? Mesmo que o negócio não esteja concluído. E aí, às vezes, então, demora mais do que esperado e tal, mas você não tem como você esperar tá tudo certinho, fechado para soltar o fato relevante, né? Você tem que avisar no momento em que você assinou ali um compromisso. Sim. Exatamente, até porque uma operação dessa, quando começa, muita gente se envolve, né? O advogado de uma parte, o advogado de outra parte, o inquilino, o engenheiro que faz o laudo, a diligência, os advogados. Na hora de falar para todo mundo antes que vaze, né? Exato, não, é verdade, exatamente. Se não vaza mesmo. E aí tem a questão da distribuição, que eu percebi pelas suas entrevistas, pelos relatórios gerenciais, pelos fatos relevantes, que você estava fazendo o possível para distribuir esse lucro antes de converter em cotas os recibos da última emissão. Por que é importante isso? Vou distribuir para quem já é cotista antes de entrar mais cotas. Eu confesso que eu tenho dúvida em relação a isso, se faz sentido. Queria entender por que você considera importante distribuir antes de entrar as novas cotas. Eu acho que, em primeiro lugar, é menos importante nesse caso do que num caso diferente. Por quê? Né? Porque essa oferta que a gente fez agora
foi uma oferta com duas características. Primeiro, era relativamente pequena, não era uma oferta enorme, né? E segundo, era uma 476, era uma oferta só para a base, né? Então não houve entrada de novos cotistas, né? A base não se alterou com essa oferta. Então acho que isso faz esse assunto ser menos importante. Mas ainda assim, né, eu acho que como esse imóvel foi comprado, né, com capital subscrito no fundo da base anterior à oferta. E exatamente numa oferta anterior, quando a base anterior comprou, né? E eu acho que, de alguma forma, a gente acabou sincronizando um pouco as coisas, de uma forma que foi possível fazer isso, que de alguma forma, fazer essa distribuição para a base que estava quando esse imóvel foi comprado e que todo o período que o fundo teve esse imóvel, né, sob sua propriedade. Então, acho que, assim, nos parece mais justo apenas. Acho que isso não é uma regra, né, isso não é uma coisa que seja regrada por nada. Acho que o fato de ser uma oferta uma 476 até ameniza esse assunto, né, fica um assunto menos relevante, porque a base não mudou, né, foi uma oferta só para direito de preferência, né, só para cotista. Mas, de qualquer forma, a gente acha mais justo, né, que quem era cotista quando esse imóvel foi comprado e permaneceu, né, o tempo todo que esse imóvel foi propriedade do fundo, se beneficie do resultado extra agora. Essa é um pouco a cabeça. Assim, acho que não há uma regra, né? Isso é uma decisão de gestão. A gente achou que esse caminho era melhor e as coisas sincronizavam bem. Se a venda do imóvel fosse ser daqui a 3 meses, não deveria fazer isso, né? Porque eu tenho que converter esses recibos em breve em cota, né? Os recibos da quinta emissão. Mas como as coisas sincronizaram relativamente bem, também deu para fazer da forma que a gente acha mais correta e mais justa. E pelo que você recebeu assim de retorno dos cotistas, era isso que eles queriam também. Sim, acredito que sim. Legal. Bom, o próximo passo é sempre falar, putz, parabéns pelo resultado, tal. Daqui a pouco você vai anunciar, a gente vai ver, mas acredito que deve ter dado um belo resultado, porque a operação é num prazo curto, vai sair com lucro, Sim. uma boa tira e tal. Mas Sim. e agora? Né? E a alocação desse capital? Já tem planos, a taxa de juros está lá em cima, você pode deixar esse dinheiro no CDI, que ele rende pra caramba e tal, mas o interesse é sempre alocar em ativos imobiliários, né? Tem algo no Sim. radar, hein? Tem bastante coisa no radar. A gente, como tinha tanto esse movimento de venda como a quinta emissão de cotas acontecendo, né, a gente acelerou bastante o processo de prospecção de ativos e de envio de propostas e negociações e tal. Então tem muita coisa rodando ao mesmo tempo. E a gente está avançando com força. É o foco principal daqui para frente, né? Então, passada oferta, passada emissão e essa venda, a gente vai acelerar bem esse processo. Normalmente, nosso negócio tem muita operação no segundo semestre mesmo, que as empresas querem fazer dentro do ano fiscal, do exercício, né? Para já virar o ano vendendo imóvel, porque a gente faz muito sale-leaseback com empresas mesmo, então as empresas faz diferença para elas fazer operações dentro do ano fiscal ou não, porque o vendedor não é uma pessoa física, então faz diferença. Então é muito normal, a gente faz muita operação no segundo semestre e acho que esse ano não vai ser diferente. Primeiro porque a gente está com o caixa, né? Está com esse capital na mão. Segundo, porque tem pouca gente, né, comprando, então a gente tem muita oportunidade, muita gente nos procurando, estamos negociações muito boas aí andando. Eu acho que a gente deve alocar relativamente em breve. De novo, não tem aquela pressa enorme, porque o que a gente chama do carrego está muito bom, né, que é o CDI, o dinheiro parado no caixa rendendo muito bem. Não tem urgência, vamos fazer com cuidado, com disciplina e comprar coisas boas. Negociar bem, mas eu acho que não deve demorar muito para novas alocações serem feitas. Não. E além da alavancagem desse imóvel, ainda tem alavancagem no fundo? Quer dizer, prepagar uma parte das dívidas é uma opção? Ainda tem relativamente pouco, né, na nossa concepção, um nível baixo, tranquilo de alavancagem, casada com os contratos. Né, nossa principal alavancagem agora fica sendo a da aquisição dos 2 imóveis da DASA que a gente comprou, o laboratório, né, que é o do Ibirapuera e de Perdizes, os 2 DASA, e foi um sale-leaseback de 15 anos, né, então foi uma alavancagem casada com um contrato de 15 anos, de uma empresa de crédito AAA, dos melhores que temos no Brasil, então alavancagem super longa, super barata, super tranquila, então pagar é sempre uma opção, a gente pode pagar a alavancagem com caixa, agora difícil achar que isso faz sentido, essa alavancagem, por exemplo, que resta, era ainda mais barata que a que foi agora, era uma alavancagem a 5,3 de custo ano, casada com um contrato bem longo, com amortização super longa e tranquila, então difícil achar aí motivação para
pagar uma alavancagem dessa. Sim. Num momento como o atual, que a gente consegue outros usos melhores para o capital, vamos dizer assim, comprar ativos agora a cap rates de 9 e pouco, 9 e tanto, e mesmo deixar o caixa parado no CDI, no banco, parece um uso melhor de recursos do que pagar uma alavancagem a 5,3 de custo. Sem dúvida. É legal para quem está assistindo ver como é, né, a decisão de investimento. Você tem um dinheiro na mão, você tem que decidir o melhor uso mais rentável para o fundo. Então, pagar a dívida é um uso assim, possível? É. Então, vamos ver quanto custa a dívida. Se ela está custando caro, pré-pagar é ótimo, né? Vai lá e alivia o caixa do fundo. Se ela está custando barato no momento, não seria o melhor uso do capital. Então, vamos pensar em comprar um imóvel, vamos pensar em deixar aplicado. Agora, essa dúvida entre deixar no CDI e comprar um imóvel, essa é cruel, né? Essa é cruel porque é o que eu falo que no Brasil você solta a maçã, ela vai para cima, em vez de para baixo. Deixar o dinheiro parado no CDI ser mais rentável do que colocar ele para rodar na economia, isso é triste. Mas a gente sabe que também não vai ficar esse CDI alto para sempre. Isso quer dizer, esse CDI, o CDI é o juro imediato, né? É o juro de hoje. Quando a gente faz uma operação de um sale leaseback, por exemplo, as operações que são, né, as tradicionais do LZR, são contratos de 10 anos, 15 anos. Assim, eu prefiro contratar 10 anos de locação a 9 e pouco cento, com uma boa empresa, um bom crédito, do que ficar no CDI a 14, mas é um 14 de agora, né? Esse 14 não vai ficar 10 anos a 14. Exatamente. Vai para todo lado, vai cair muito, vai subir de novo, vai voltar. No Brasil, 10 anos é um período que você tem uma meia dúzia de ciclos aí. Então, eu prefiro aproveitar o momento agora que o juro está alto para travar, né, bons contratos longos e surfar esses ciclos aí, travadinho ali nos nossos contratos atípicos, com um bom contrato, uma boa taxa. Então, precisa tomar cuidado com o CDI e sempre lembrar que ele é o juro imediato, né? Ele daqui a um ano já mudou, já não é mais a mesma coisa. Contratar 10 anos numa certa taxa e estar no CDI são coisas completamente diferentes, né? Então precisa completamente diferentes, sempre exatamente. lembrar disso. Muito bom. Obrigadão, Fábio. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.